que eu vou fazer com a minha vida? Não dava mais para trabalhar com consultoria, eu estava achando que estava ok esse negócio de trabalhar com consultoria, porque eu ia conseguir, não estava dando, e por um tempo eu não sabia o que eu ia fazer profissionalmente. Eu tinha largado o mundo acadêmico, eu sabia que eu era boa com pesquisa, e o que aconteceu foi que eu criei uma outra identidade depois do suicídio. Eu comecei a treinar sozinha, eu comecei a aprender sobre treinamento. Eu falei, não, tem um jeito só de eu me apropriar da minha vida. Eu preciso aprender tudo sobre isso. No ano seguinte, eu descobri o Paulo Livre, eu descobri e comecei a competir no Paulo Livre. Mas foi aí que eu também construí minha nova identidade profissional. Eu criei o primeiro blog chamado Body Stuff, em 2005. E também o primeiro website. Foi ali. Foi naquele momento em que eu falei, é sobre isso que eu tenho a falar. Eu já publiquei um monte de artigo acadêmico, nunca tentei minha mão com texto para o mundo. E eu tenho algo a dizer sobre isso, sobre corporalidade, que chamava Body Stuff. E aí foi onde se desdobrou e você chegou até onde você é hoje. Foi onde eu mudei a minha vida. Vendo a sua vida hoje, com tanta mudança, o que você acha que te levou realmente a mudar tantas vezes? Assim, coragem? Porque foi necessidade? Tem gente que nasce assim. Tem indivíduos fênix. Nesse livro que eu estou escrevendo, que eu preciso ter... Já tem 60 páginas, tem 60 mil palavras. 60 páginas não, são umas 200 e tantas, 300. Tem 60 mil palavras escritas, eu preciso começar a editar e cortar e soltar, né? Eu estou em dúvida, se incrível que pareça, o título. Se é a força contra a morte ou a força e a morte. Eu não quero lutar contra a morte. A morte é um negócio legal. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Algumas pessoas nascem assim. Tem uma parte em que eu fiz uma revisão sobre os trabalhos que existem sobre evolução e tipos mentais. Esse tipo ciclotímico aparentemente teve um papel extremamente importante no estabelecimento da nossa espécie. Eram indivíduos que cognitivamente são mais rápidos mesmo, e eu percebo isso. Sabe, esse negócio que me incomodou pra caramba quando eu era pequena, quando eu era na escola de aplicação, eles faziam testes, né? Então eles testavam teste cognitivo, teste QI. E aí o meu QI era um negócio que, sabe, deu uma assustada geral, eu fiquei mal. Foi uma vez que eu falei pro meu pai e pra minha mãe que se eles me mudassem de escola, eu ia me matar. Eu acho que eu nasci assim. Então, tanto que eu falo que isso que é muito punido pela sociedade, né? Você ter vários interesses e tal. Eu não conheço nenhum projeto meu que eu não tenha terminado. A minha tese de mestrado foi em ecologia química, sobre inibição de comportamento forrageiro de saúva por terpenoide. Eu comecei, desenvolvi o modelo de bioensaio que não tinha, terminei, publiquei e acabou. Me desinteressei imediatamente, nem publiquei os artigos. Foda-se, estava interessado por outra coisa já. Aí fiz a minha tese de doutorado, parte dela, alguma coisa saiu publicada, parte dela me desinteressei também, já parti para outra, mas publiquei. Então tudo que eu me interessei teve começo, meio e fim. É uma das coisas que eu questiono, que eu acho que tem muito a ver com o que você lida. É o entendimento que a sociedade tem do que é dar certo. Esse estranho de dar certo para sempre é um negócio tão artificial. Eu acho que minha atividade com ecologia química deu certo por pouco tempo, não tinha muito futuro mesmo. Mas eu cumpri um ciclo, eu fechei, eu fiz uma pergunta e respondi a pergunta. A minha história com a sociologia da ciência e epistemologia foi um ciclo lindo. Eu fiz uma descoberta linda. Eu consegui sacar eu consegui descobrir que dentro do Karolinska Institute tinham documentos que mostravam que o Carlos Chagas tinha sido indicado para o Nobel 4 vezes. Foi uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida. Eu estava nos Estados Unidos, eu fui convidada para apresentar esse resultado na Academia Brasileira de Medicina. Eu tinha recuperado esses documentos e na comunidade de pesquisa de doença de Chagas, aquilo foi um estrondo, né? Me convidaram para vir aqui para o Brasil apresentar esse trabalho, onde o Chagas tinha sido maltratado e por causa do rechaço político do
do trabalho dele, a doença de Chagas se expandiu, tomou metade da América do Sul, fodeu esse continente, que é uma doença grave pra caramba. E eu tive o privilégio de conhecer o cara que é afilhado do Chagas, João Carlos Pinto Dias. Foi quem me estimulou com essa pesquisa e é uma das pessoas que eu mais admiro. Só que esse dia foi uma das coisas em que, como eu posso dizer que o meu ciclo acadêmico teve alguma coisa de incompleta, quando eu tive uma experiência como essa, eu devolvi para a comunidade mais do que a maior parte das pessoas que eu conheço consegue. E isso não tem preço. Sabe, eu cheguei, minha apresentação foi curta, porque a apresentação anterior, uma chata do museu lá, tomou um tempão e eles estavam velhinhos e eles estavam querendo dormir. E daí veio a minha, 20 minutos, eu apresentei o negócio, deu um negócio assim, todo mundo aplaudiu e eu tive a impressão, falei, gente, será que eu não fui clara? Será que eu, sem querer, eu falei para eles que na verdade o Chagas ganhou o prêmio Nobel, só porque eles não sabiam? Eu estou falando, ele não ganhou o prêmio Nobel, ele foi indicado e politicamente ele foi cortado, a gente tem as evidências aqui. Mas para eles foi uma coisa reivindicatória, entendeu? Eles finalmente falaram, cara, era para ter acontecido, mas para eles foi quase como se naquele momento o Nobel tivesse sido, sei lá, dado. Foi muito impressionante. O filho dele, que era bem velhinho já, estava na mesa, me olhou assim, muito obrigada, minha filha. Nossa, isso foi demais, foi muito louco. Assim como foi olhar o receptor da fibronectina para a proteína de penetração do Panosoma Cruz, assim, contra a luz, toda coberta de líquido de revelação. Falei, caramba, tá aí, eu tinha razão, a proteína tá aí. Esses momentos ninguém tira da gente. Você cumpriu, o ciclo está cumprido, está publicado, está lá, está devolvido. Então eu não tenho essa sensação de cortaram a minha carreira. Não, eu cumpri o ciclo. E essa foi uma experiência muito legal, eu acho que eu trago ela até hoje. Eu falo muito sobre esporte hoje, acho que muita gente da comunidade internacional gosta de ler as coisas que eu escrevo, porque eu sempre tenho essa preocupação em colocar as coisas em perspectiva da construção daquele conhecimento. Qual é aonde vai ser o teu ciclo final do powerlifting? Tá meio na cara que esse ciclo está terminando, né? Eu consegui passar a presidência da BPL para frente, eu me despedi formalmente. Eu acho que meu ciclo no Brasil está cumprido. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu fui a pessoa que, aqui dentro da América do Sul, apontou para um caminho de prática desse esporte. O que eu acho que foi o meu papel foi determinar diretrizes éticas e de execução técnica. Eu publiquei o primeiro e o único livro até agora por um autor latino-americano de powerlifting. Eu criei um programa estruturado, pedagógico, de ensino de força baseado nos 3 levantamentos. Eu criei uma empresa de ensino, de educação continuada, para levar as pessoas que são treinadores físicos a usar essa ferramenta maravilhosa que são os gestos esportivos, os levantamentos básicos, para lidar com qualquer tipo de praticante. Essa que se chama Med Powerlifting. Esse nome ficou muito apropriado, porque é algo ousado o que a gente criou. A gente criou uma forma de ensinar, de entregar a ferramenta do treinamento de força para os treinadores, quase que formatada para ele passar para frente. Então são 6 módulos em que o cara passa para frente a ferramenta de ensino e treinamento. Então esse ciclo, esse foi o ciclo. E esse ciclo, o Hugo, que é o Hugo Quinteiro, outro membro da MED, ele fala, 2011 é o ano que não terminou, né, Mar? Que é o ano que eu publiquei o livro Powerlifting, de volta ao básico. Foi o ano que eu quebrei o recorde histórico de agachamento, que eu ganhei o primeiro campeonato mundial, que eu virei uma referência internacional, que eu comecei a publicar artigos fora do Brasil. E esse ano é o ano que eu fui chamada a dar entrevistas em portais técnicos, científicos, sobre treinamento de força.
em que eu comecei a falar para a comunidade internacional sobre treinamento, em que eu fui considerada uma das coaches importantes em treinamento de força no mundo. Então, está terminando, eu estou fechando, tá? Eu estou fechando para começar uma outra coisa. Que outra coisa é essa? Você tem uma vaga ideia? Tenho, não é vaga. Não. Ela é eu tenho bem formatado na minha cabeça. Eu acho que a minha noção de devolver o esporte, a gente sempre fala essa questão, give back to the sport, né? E é a última frase do filme do Gabe Sorensen, que assim, you take from powerlifting what you put into it. Então, eu tenho uma dívida com esse esporte, porque esse esporte me deu uma coisa que não tem como mensurar, ele me deu uma vida. Eu sempre tenho o que devolver, só que não é mais para os atletas. Eu acho que essa é uma ferramenta que tem que ser, que eu tenho como oferecer a pessoas danificadas por dentro como eu já fui. Eu tenho essa condição para sempre, mas eu já não sou mais uma pessoa com danos tão horríveis. Eu já posso exercer minha função social. E eu acho que meu papel é estender isso a outros que tiveram um momento precisando disso como eu precisei. Então, as pessoas que tenham, primeiro, essas condições mentais que são difíceis, tornam uma pessoa muito pouco instrumentada para lidar com o mundo. Minha preocupação agora é primeiro, ensinar mais gente a usar essa ferramenta desta maneira, de uma maneira a integrar as pessoas. Eu tive muito contato nesses últimos tempos com pessoas que sofrem de uma outra desordem que é a devastadora, que é PTSD, Síndrome de Estresse Pós-Trauma. O meu namorado é um veterano de guerra, um oficial da Marinha, mas foi antes dele que eu conheci o PTSD dos veteranos norte-americanos. E as pessoas que passam por experiência de combate e voltam completamente traumatizadas, elas carregam isso pro resto da vida. E powerlifting é engraçado. Para algumas delas, elas acabam achando no powerlifting algum tipo de alívio. Eu acho que eu posso ajudar a dar mais alívio. Para você, o que é uma vida de valor? É muito simples, é uma vida que tem sentido. E o que é sentido? É o que a gente consegue construir a partir dos elementos que naquele momento constituem o nosso fazer no mundo. Ele tem que ter sentido, tem que ter... E sentido é constituído de propósito, de valores, de ética, de missão e de um sentido de legado. Sem sentido, não tem valor. Eu não sei como é que a imensa maioria da humanidade vive.